Com a ajuda do ChatGPT e dentro de uma máquina de ressonância magnética surgiram as primeiras linhas do novo livro de José Eduardo Agualusa. Neste ensaio geral entrevistamos o escritor angolano. Vamos também conhecer a exposição da Gulbenkian sobre o Brasil e a retrospectiva de Pedro Casqueiro no Mate. Damos ainda os parabéns ao Teatro Experimental de Cascais, que completa 60 anos, e ouvimos Mikado, o novo disco de Inês Sousa. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Tudo sobre Deus é o novo livro de José Eduardo Agualusa. O romance conta a história de um geólogo, poeta, que vive numa antiga igreja em pleno deserto do Namibe. A ideia para este livro surgiu a partir de uma pergunta do escritor e amigo Miyakoto, mas antes disso já tinha começado a ser escrito na cabeça de Agualusa durante um exame médico. Foi um ano complicado para mim, em determinada altura adoeci. E o meu médico mandou-me fazer uma série de exames e um dia encontrei-me deitado no interior de uma máquina de ressonância magnética, que é uma experiência muito assustadora. Aí já estava a começar a pensar que iria morrer e ainda dentro da máquina, para sobreviver àquele instante penoso, que ainda são uns minutos largos, comecei a imaginar uma história, um romance, que seria narrado na primeira pessoa, seria eu próprio, José Eduardo Agualusa, o autor, que estaria a morrer e iria para o sul de Angola, para uma igreja que existe realmente, situada no extremo sul de Angola, no meio do deserto, não há nada em redor. Voltei para casa, comecei a escrever, 2 ou 3 dias depois já tinha bastantes páginas escritas, liguei ao Miyakoto. Quantos livros é que tu tens? Eu disse, olha, não sei bem, acho que são 15 ou 16. E ele sugeriu, não, pergunta aí ao ChatGPT. E eu perguntei e a máquina respondeu imediatamente. José Eduardo Agualusa, tu escreveste 16 romances, aqui está a lista, enviava a lista, e na lista estava um livro que eu não reconheci como meu, de maneira que perguntei, mas eu não me lembro de ter escrito este livro, não o encontro aqui na minha biblioteca e não me lembro de ter escrito. Ao que a máquina respondeu, peço imensa desculpa, José Eduardo, tens toda a razão, não te lembras de o ter escrito porque ainda não o escreveste. E então eu perguntei, não o escrevi, então diz-me lá, de que é que trata o livro? E ele disse, olha, é a história de um poeta, que é geólogo, que descobre que está a morrer e se isola. E eu já tinha escrito uma boa parte, já tinha escrito várias páginas e resolvi, ok, então vou fazer isto, em vez de ser eu, vamos criar um personagem, que é este poeta. E aí o livro avançou muito rapidamente, escrevi este livro em apenas 4 meses. Agualusa reconhece que este é um livro diferente de outras obras suas. Eu acho que todos os livros a mim me ajudam a enfrentar as minhas angústias, os meus medos, e com este não foi diferente. Só que, de facto, acaba por ser bastante diferente dos outros. Eu também quis que fosse um livro muito mais seco, mais despojado e mais centrado num personagem, naquele personagem, como poucos personagens. Tudo sobre Deus é centrado na história de Leopoldo, o tal geólogo-poeta que, nas palavras de José Eduardo Agualusa, é pouco simpático. Este Leopoldo é um poeta relativamente conhecido, reconhecido em Angola, um geólogo com 60 e muitos anos. Descobre que vai morrer, não sabe exatamente de quê, e é um homem muito complicado, com muito poucos amigos, muito problemático, nada simpático, que vive nos últimos anos atormentado com remorsos, porque perdeu uma filha de uma forma que ele acha, enfim, que tem responsabilidades nesse desaparecimento, e portanto ele vai ali, resolve comprar uma igreja no meio do deserto para tentar lidar com os seus próprios demónios. E este é certamente um dos livros mais poéticos de Agualusa, já que o autor tentou imprimir à escrita dos diários de Leopoldo essa tónica. Um dos desafios do livro foi criar esta personagem, este poeta, escrevendo à maneira dele, enfim, portanto, colocando na pele de um poeta e tentando criar uma linguagem que não é a minha linguagem, é a linguagem dele. E ele escreve poesia, mesmo nos momentos em que está a escrever o seu diário, escreve como um poeta escreve, portanto é um outro tipo de escrita, não é? Esse foi, vamos dizer, do ponto de vista estilístico, foi o grande desafio que eu enfrentei a escrever este livro, mas tenho imenso prazer fazer. E uma das personagens do livro é o escritor Miyakoto, amigo de José Eduardo Agualusa e também do protagonista, o poeta Leopoldo. Tudo sobre Deus é um romance cheio de reflexões e que tem um título que Agualusa já tinha usado noutro livro. É um título irónico também, realmente é um título que eu tinha guardado há muito tempo e usei pelo menos num livro, não sei se é mais do que um,
mas num dos meus romances mais antigos, O Baoque Tropical, tem um personagem, o narrador, que é escritor, e um dos livros que ele publicou tem esse título. O livro inteiro, evidentemente, é uma reflexão sobre estas grandes questões, a morte, o sentido da vida e a ideia de Deus, não é? Eu acho que, sem me dar conta, acabei escrevendo um romance animista, ou seja, um romance que tem muito da filosofia africana sobre a vida e a morte. Tudo sobre Deus é um livro com edição Quetzal. O Teatro Experimental de Cascais está a celebrar 60 anos e assinala o aniversário com um clássico. Estreou ontem a peça O Amansar da Fera, de William Shakespeare, com a encenação de Cuxa Carvalheiro, uma comédia centrada numa figura feminina onde a encenadora encontra pontos com a atualidade. É uma das primeiras peças escritas pelo Shakespeare, muito influenciadas pela comédia latina e pela comédia dell'arte, O Amansar da Fera. É, portanto, uma comédia sobre uma mulher, a Catarina, rebelde, assertiva e que a sociedade patriarcal da altura designa como fera. Eu estou convencida de que isto passa-se numa altura em que pela primeira vez na Inglaterra há uma rainha no poder, que é a Isabel I, e provavelmente a sociedade patriarcal da época estava um bocadinho assustada com o facto de uma mulher poder conduzir os destinos de um país. Estavam assustados, digo eu. Estou convencida de que o Shakespeare escreveu esta peça para criticar a sociedade patriarcal, machista, misógina da altura. Eu creio que neste momento a peça é absolutamente pertinente porque o chamado empoderamento das mulheres também está a deixar os homens um bocadinho aflitos quanto à igualdade, à chamada igualdade de género. Esta é, no olhar de Cuxa Carvalheiro, uma peça que critica posições mais conservadoras sobre as questões de género. Quer naquela época, quer atualmente, sobretudo o que é defendido pelos mais conservadores, digamos, é que o lugar do homem é propiciar alimento e casa e um teto à sua mulher e que o lugar da mulher é ficar em casa quietinha e calada e dizer tudo o que o marido acha que ela deve dizer. E, portanto, acho que a atualidade da peça é absolutamente pertinente. Aparentemente, ela é domada, ela fala muito pouco durante a peça e depois tem um monólogo final que eu creio que é o maior monólogo escrito para uma mulher de toda a obra de Shakespeare. E o monólogo, aparentemente, é ela a dizer que o marido é que é o senhor e eu acho, e no fundo a perspectiva da encenação é essa, que este monólogo final é irónico. Tudo o que ela diz é o contrário daquilo que ela pensa e é o contrário também que eu acho que o Shakespeare defendia. Para a encenadora, esta peça presta também homenagem ao legado de Carlos Avilés, fundador do Teatro Experimental de Cascais. Propus que o elenco fosse todo constituído por cúmplices e antigos alunos do Carlos Avilés. Portanto, os protagonistas são a Flávia Guzmão e o Renato Godinho, que foram alunos da escola que o Carlos fundou. Há alguns outros alunos e membros da companhia que trabalharam muito com o Carlos. Portanto, é também, digamos, uma homenagem ao legado do Carlos Avilés. O Amansar da Fera, de William Shakespeare, vai estar em cena no Teatro Mirita Casimiro até 14 de dezembro, de quarta a sábado, às 9 da noite, domingo às 4 da tarde. Dia 29 de novembro, há sessão com língua gestual portuguesa. No MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia pode ver uma exposição antológica de Pedro Casqueiro. O artista português, representado na coleção de arte da Fundação EDP, integrou um dos vários grupos informais de criadores que frequentaram a ESBAL, a antiga Faculdade de Belas Artes de Lisboa. O seu trabalho de pintura pode agora ser visto nesta retrospectiva, diz o curador João Pinheiranda. São de facto 40 anos de trabalho. A pintura mais antiga é de 1984, as mais recentes são deste ano. Digamos que conseguimos perceber todo o trajeto, mas há zonas do trajeto que não estão absolutamente representadas. A pintura dele não é figurativa nem narrativa e, portanto, os temas são temas
de pintura, com textura ou sem textura, ilusão da profundidade ou sem ilusão da profundidade, composições equilibradas ou composições propositadamente desequilibradas. Portanto, todas essas questões não deixam de ser questões que refletem o mundo atual, estão cobertas pela exposição. Há nestas pinturas, nas mais densas ou nas mais leves, uma melancolia, uma espécie de... entre tédio e melancolia, há uma espécie de cansaço da vida moderna, de chamulheu, que pode ser dado através das imagens, mas é muitas vezes também dado através dos textos. Pedro Casqueiro marcou a sua geração pelo regresso à arte da pintura. Cada grande artista, que é o caso do Pedro, tem um lugar que não se consegue articular, mesmo às vezes com os da sua própria geração, que é singular nele, na altura em que aparece, no tal regresso à pintura dos anos 80, é que ele faz esse regresso sem narrativas literárias, explícitas, nem historicistas. Ele trata de uma pintura que é quase completamente abstrata, e quando surgem imagens figurativas, são imagens que desconstroem ainda mais a pintura. Detour é o nome desta exposição de Pedro Casqueiro, que poderá ver no MAT até 6 de abril. É um convite à experiência de vários Brasis. A exposição Complexo Brasil, que hoje abriu na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, mostra a pluralidade de um país. Da música popular ao carnaval, passando pelas artes visuais, a literatura, a poesia e a arquitetura, esta exposição, imaginada pelos curadores José Miguel Wisnik, Milena Brito e Guilherme Wisnik, propõe uma viagem pela diversidade e contrastes da cultura brasileira. Foi justamente dessa forma a única possibilidade de desconstruirmos um discurso homogêneo sobre o que é a nação brasileira, sobre o que é a experiência cultural brasileira. Então, a forma de quebrar com isso é deixar que as próprias obras e artistas presentes, e instalações e vídeos revelem um Brasil muito pulsante que de forma alguma poderia ser nem decodificado, nem organizado, nem explicado, nem quantificado, nem resumido a nenhuma forma do mundo que se defina um povo. Porque a gente já tem uma fricção aí bem forte, que é a própria presença cultural, digamos assim, no sentido mais amplo da palavra, mas também no sentido mais íntimo da palavra, de pertencimento cultural, que são compostas já de várias culturas que tiveram relações muito diferenciadas com o território. Na sede da Gulbenkian vai encontrar até 17 de fevereiro um espelho das misturas que fazem aquilo que é hoje este Complexo Brasil. Temos os povos originários, que estavam ali o tempo inteiro e que não viam as suas formas de vida de maneira que pudessem ser traduzidas em causas e consequências, mas intermitentes o tempo inteiro, com outras formas, a europeia através da colonização portuguesa, a diáspora africana forçada através do período da escravidão, que foram se compondo, e nesse momento já lá da formação anterior à ideia de nação, realmente um mosaico no sentido de que existe uma forma que nunca vai ser una, que sempre vai ser polifônica e múltipla, mas que juntas fazem uma nova coisa, uma nova imagem, e essa é a riqueza. A curadora Milena Brito explica nesta exposição com cenografia de Daniela Thomas que o público vai encontrar obras de artistas como Artur, Bispo do Rosário ou Hélio Oiticica, mas a ideia é quebrar barreiras ideológicas. Tem obras contraditórias, você tem obras que se desfazem os seus sentidos literais, tem obras que se combatem, tem obras que se desafiam, que contestam, que chamam para um diálogo. Então a gente foi expondo isso. Então isso significa pensar de uma metodologia de curadoria que não fizesse, por exemplo, a suposição de que todos os artistas negros trabalham de determinada maneira, de que todos os artistas concretistas fizeram o mesmo projeto, de que toda a construção de uma modernidade brasileira a partir de determinado momento se conduzisse de forma linear. Então todas as questões assim do que está consagrado, do que está instituído como parte da matéria cultural brasileira e aquilo que foi apagado, invisibilizado, retorna, o que desafia a curadoria de pensar qual é o método de convite, como compor. Numa altura em que a presença brasileira em Portugal se tornou mais expressiva, a exposição Complexo Brasil pretende provocar um outro olhar e Milena Brito explica que foi importante o facto da mostra acontecer numa instituição como a Gulbenkian. Por não ser uma fundação vinculada a um projeto de governo,
ou a um projeto político, né? Existe uma neutralidade que nos acolhe e que nos desafia também, porque a gente está vindo de encontro à casa do colonizador, né? São questões que não podem estar de fora. A gente não tem como reinventar os fatos, mas tem como contestá-los. Sabiam que a gente estava provocando, sabia que para a gente não é fácil nem para dentro, quanto mais para fora, mas uma instituição íntegra significa um desejo muito genuíno dos dois lados, que é de se reconhecerem de novo. Nós nos vermos de novo em relação aos portugueses com outro olhar, como um olhar onde a gente possa se compreender como parte de uma coisa para o futuro, uma coisa boa, que não fique vinculada só às tragédias e violências dessa história. E, por outro lado, também um olhar dos portugueses sobre um Brasil que é um Brasil mais pulsante e real do que o que a historiografia fabricou. E isso depende de uma instituição que tenha coragem. Na próxima terça-feira será lançado o livro que espelha esta exposição. Também a edição da revista Colóquio tem um número especial dedicado à literatura e artes brasileiras do século XXI. Em paralelo, haverá um programa de atividades com destaque para o espetáculo Complexo B, com a cantora Adriana Calcanhoto e José Miguel Wisnik, um concerto com a Orquestra Gulbenkian a interpretar obras de Heitor Villa-Lobos e Cláudio Santoro. Quem nos fala desta exposição é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Para compreender o Brasil de hoje, é-nos apresentada a exposição Complexo Brasil na Fundação Calouste Gulbenkian, que nos permite ouvir Darcy Ribeiro dizer: o Brasil é reinventar o humano, criando um novo género de gentes, diferentes de quantas haja. Mas também ouvir Agostina Bessa Luís afirmar: a tristeza e a alegria fazem parte do seu dia-a-dia, fazem parte da sua liberdade e da sua coragem. Temos de aprender com o Brasil. E Walter Ugumem, estar disponível para todos os sentidos e todos os caminhos é algo que está no radical brasileiro. José Miguel Wisnik coordenou uma grande equipa que faz uma exposição e um livro caleidoscópio para pensar um país tão multifacetado quanto a sua dimensão geográfica, histórica, cultural, política e simbólica. Trata-se de uma sociedade desigual que desafia, não obstante isso, a pensar suas formas singulares e diversas de sociabilidade e de criação cultural. Um convite à experiência de Brasis, sujeita necessariamente às fricções, aos atritos e ao risco, beirando por vezes a admiração, o espanto, o fascínio e o horror. A curadoria é de José Miguel Wisnik, com Guilherme Wisnik e Milena Brito como curadores adjuntos. A cenografia é de Daniela Thomas e de Maristela Pinheiro e os textos da publicação que acompanha a mostra são do curador, de Eliane Brun, com a Carta de Desfundação do Brasil dirigida aos descendentes dos súbditos do rei Dom Manuel I, Guilherme Wisnik em Copacabana, Amazónia, reflexões em torno de Brasília, Milena Brito com Curando Museus e Libertando Nossos Repertórios e Rafael Chucuru Cariri e Susana Lima Costa com a retomada política, artística e histórica dos povos indígenas do Brasil. O símbolo chamativo é uma flor sedutora e áspera que nos atrai para dentro do seu fundo insondável. O atrator, onde mora o enigma de uma nação tardo-escravagista que nunca elaborou nem superou propriamente o espectro da escravidão sobre o qual se constituiu. E ouvimos Maria Bethânia: gosto de cantar e escolher minhas palavras para esse Brasil. Não posso viver sem isso. Guerra Fria é o terceiro single do disco Micado, de Inês Sousa. A cantora, compositora e multi-instrumentista vive a música desde pequena. Filha do músico Manuel Paulo, que integrou, entre outros, a ala dos namorados, Inês Sousa trata a música por tu. Eu já nasci dentro do meio, de certa forma. Então, o meu pai é o Manuel Paulo. Quando eu era pequenina, ele tocava com o Rui Veloso. Portanto, essa turnê, quando eu tinha 6 meses, era com o Rui Veloso. Depois fez parte da ala dos namorados. Agora tem a Rita e os Usados de Qualidade. Por isso,
Foi bastante natural para mim este gosto pela música. Não era uma coisa que eu pensasse, eu quero imenso ser cantora. Eu já era, de certa forma, porque sempre cantei, acabei por participar em algumas gravações do meu pai até muito pequenina. Portanto, este meu amor pela música era uma coisa assim, meio descomprometida. Quando acabei o 12º ano é que tive que encarar mesmo e assumir que era o que eu gostava de fazer. Estudou na escola de jazz do Hot Club, participou em vários projetos, agora está a lançar este Mikado, um disco que nasceu dentro de si. Fui deixando de sair, portanto, de certa forma, tudo o que está no disco são coisas que estavam aqui dentro. O nome Mikado, achei graça essa imagem do emaranhado de coisas, porque quer dizer, é uma maneira muito visual de explicar aquilo que eu acho que sou por dentro, é um emaranhado de coisas. Mas o engraçado é que o disco chama-se Mikado, também por causa do jogo, mas na realidade o nome chegou até ao disco porque Mikado é também um tecido muito usado para fazer vestidos de noiva, era uma coisa que eu não sabia, e foi o produtor, o João Correia, que numa letra que nós fizemos a meias para este disco, incluiu a expressão tecido Mikado a dada altura e acabámos por achar que ficava bem como nome de disco. Dia 20 há concerto de apresentação de Mikado no Bota Anjos, em Lisboa. É com a voz de Inês Sousa que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana. Estou a ganhar e eu que sou pela paz.